propagandas voltadas aí à questão de sustentabilidade, coisa que o marketing ele pode, entre aspas, levar vantagem agora nessa competição, e tudo isso tinha relação com as estratégias do marketing. Nossa, o Vitor também fez igual a Ellen aqui, ó. Do marketing voltado para pensar no impacto que a empresa causa, das suas ações junto ao meio ambiente e também na sociedade onde eles estão colocados, tá? Separei em 4 coisas para falar. Bem, ó, se nós pararmos para pensar no histórico do modelo de produção que nós temos, vocês já pararam para pensar que o mundo, lá de trás, desde quando tínhamos a Revolução Industrial tal, foi passando por mudanças onde tem, né? Não sei se vão se recordar desse termo que eu vou falar aqui. Existia o meio natural. O meio natural, eu vou escrever, né? Para quem não lembrar. O meio natural havia aí pouca alteração do homem na natureza, tá? Então, poderíamos considerar aí os nômades, poderíamos considerar é, aqueles pequenos vilarejos. Haviam pouquíssimas alterações no local onde eles viviam. Tínhamos também, numa sequência, o meio técnico, científico. Lembram disso que eu estou falando? Não. No meio Sim, técnico, a nossa matéria de sociologia. ai, que lindo! Isso também entra até em geografia e história. Da Revolução Industrial, não era? Com a Revolução Industrial, nós tivemos alterações e grandes impactos, formação de grandes aglomerados, cidades, a mudança aí do convívio que as pessoas tinham, e aí o meio ambiente foi sendo degradado, passou a sofrer maior impacto, e isso causou aí preocupações junto com o modelo da produção. Por quê? O impacto da produção passou a despertar olhares. Olhares que eu digo de ambientalistas, alguns governos. Se a gente coloca aí, né, em pauta países da Europa, aqueles da Europa mais os nórdicos ali, né, mais acima, existem leis, normas, questões de preservação, porque sofreram muito e eles sentem. Exemplos são os Países Baixos, tipo Holanda ali, aquela área, que a alta das marés, pelo derretimento das geleiras, faz com que áreas sejam inundadas, áreas tenham o avanço do mar, tá? Tudo isso atrelado aí a impacto causado nesse segundo momento, e que com a Revolução Industrial e depois das guerras, que as produções aumentaram, então, tipo, acendeu um sinal de alerta aí. E aí surge mercadologicamente, quando eu falo mercadologicamente, pensando em termo globalizado, tá? Uma preocupação. Por quê? A preocupação foi do mercado exigir selos de certificado ligado a práticas ambientais, o mercado exigir que certas práticas sejam adotadas, senão o mercado ele recusa o produto, tá? Isso o Brasil também sofre. Estou falando, por exemplo, de itens do agro, né? Apesar de ser pop, mas lá para a Europa não é tão pop assim,
o agro que vai lá e devasta áreas de preservação, que invade lá áreas que seriam de mananciais tal, e que geram impacto. Então eles têm que apresentar um certificado. Criação do gado lá, que acaba tendo sofrimento, de aves ou coisa do tipo. Certo, Ellen e Júlia? Tudo isso, Yasmin, faz com que o produto tenha uma recusa no mercado internacional. E aí, recentemente aconteceu. Eu só não lembro se era relacionado à Amazônia ou algo do tipo, que produtos brasileiros foram recusados no mercado. Uma pausa aqui, né? Uhul, porque isso é bom pra gente. Que o nosso preço hoje, tá? Fugindo aí do marketing, mas olhando mercadologicamente, ele está muito alto porque ele está dolarizado. E aí esse preço alto dolarizado, se os caras não conseguem vender pro gringo, ele vai ter que vender aqui, vai ter que reduzir o preço, porque você vai ter mais produto dentro do nosso mercado interno, mais produtos sendo ofertados, é uma relação inversa com o preço. Então o preço diminui, tá? Só esse adendo aí, porque até economicamente essa ação de marketing, essa ação de mercado acaba afetando aí ou trazendo resultado. Vou escrever aqui, ó. Maior oferta, porque ele não deixou escrever. Maior oferta, menor o preço. Pronto, escrevi. Isso é uma relação aí ligada à economia, tá? Vamos entender alguns conceitos para que a gente possa falar sobre isso. Até aí, tudo bem? Se tiver pergunta, vocês falam, escrevam ou coisa do tipo, tá? Fé no pai que vai. Bom, primeiro conceito, ligado à sustentabilidade, gente. A sustentabilidade, nós pensamos em ações e atividades humanas que, pensa hoje, eu preciso atender lá as pessoas que estão passando fome no Afeganistão. Beleza. Então eu preciso aumentar a minha área de plantio. Tá. Eu vou pensar nas pessoas hoje, na necessidade atual. Só que eu não posso me esquecer lá na frente que aquilo que eu fizer vai ter um impacto. Então eu preciso minimizar os impactos, eu preciso pensar nas gerações futuras, e isso está atrelado aí ao conceito de sustentabilidade. Eu vou suprir a necessidade atual, sem esquecer que lá na frente os filhos, os netos, eles precisarão também do recurso, tá? Esse conceito de sustentabilidade, ele parte aí pelo tripé, que eu acho que eu já tinha comentado esse negócio do tripé com vocês em outro momento, mas ele parte do tripé econômico, social e ambiental, que os três precisam andar juntos, e aí a redução ou a não agressão ao meio ambiente, o uso inteligente dos recursos, faz com que nós tenhamos a garantia da disponibilidade deles lá na frente. Só que também, pensando em sustentabilidade, gente, hoje até eu estava lendo aí alguns estudos, algumas coisas, que eles já não estão mais preocupados só com a sustentabilidade. Não sei se vocês sabiam, já tinham visto isso, mas eles estão preocupados também com a regeneração do planeta como um todo, a regeneração de áreas que foram áreas degradadas, áreas, o Emily e Jasmine, que tiveram problemas, que passaram aí por um desmatamento, e aí ficou aquela área árida, né, ali seca, é, uma área que você tinha um rio que foi desviado e aí para atender uma cidade e causou um impacto do outro lado. Então, os esforços agora estão sendo focados nisso. Tanto que tinha até uma crítica ao, acho que é Elon Musk, né, o nome dele, que estava tão preocupado em querer levar o pessoal para fora do país, mas ele esqueceu, tipo, de tentar resolver aqui o problema, porque ele está tão preocupado em gastar dinheiro para fora, que o tanto de dinheiro que ele está gastando poderia ser investido ou aplicado
aqui internamente. E não é, né, o Thaís? Você já tinha ouvido falar desse cara? Tá levando o povo aí pro espaço? A ideia é de fazer tipo um turismo espacial, mas, gente, quem, ainda mais aqui no Brasil, né? Quem teria a condição de pagar para fazer um turismo espacial? Então, seriam aquelas pessoas que são aquelas que concentram a maior renda no mundo, vamos chamar assim, e tipo, que não se importa aí de ter uma coisa tão supérflua. Observando aí a questão da sustentabilidade no cenário internacional, nós temos a consideração de esforços que foram sendo feitos, então a consideração é de Garcia que fala disso. Isso também não é novidade, então eu não vou focar explicando, mas se alguém não souber aí pode se manifestar, tá? Tivemos lá em Estocolmo o grande encontro mundial, o primeiro encontro mundial, e aí começou-se a pensar em acordo, em metas, em ações. Até o conceito de sustentabilidade, a partir dali surgiu que existia uma ministra, uma ex-ministra norueguesa, a Brundtland, e ela, digamos assim, cunhou aí o termo tal, dessa preocupação de atender o hoje sem esquecer do amanhã. 20 anos, né? Desculpa, 20 anos não. Em 92, então foram aí, foram 20 anos. No Rio de Janeiro, eles se reuniram e aí fizeram a Rio Mais 20, um baita encontro ecológico aí, um adendo, né? Quando rolavam esses encontros, tá? A parte, né? Enquanto eles estavam acontecendo, ocorria também encontros de ONGs, de organizações ou coisas do tipo, gente. Ocorriam encontros com eles porque eles não estavam assim de acordo com o que o governo estava fazendo. Eles estavam realmente, às vezes, na ponta do que estava acontecendo. Então, eles estavam se atentando a esse cenário. E, mais 20 anos depois, nós tivemos a Rio Mais 20, que aí foi para discutir, para pensar. Entre esse período todo, tá, de 40 anos aí praticamente, outras conferências, outros encontros, encontros paralelos foram ocorrendo. Tudo devido à preocupação e aí engajamento das empresas, a própria questão que eu já tinha falado até naquele trabalho que vocês fizeram lá, que era para montar acho que era o Canva lá da comunicação, tal, a ODS, que até no TCC vocês falaram que estão usando, também surgiu aí do esforço da ONU e aí o engajamento dos governos, das empresas, para poder atender aquelas 17 áreas e aí tentar minimizar o impacto das coisas que estão ocorrendo no mundo, tá? E a gente chega no conceito de marketing, que eu tenho certeza que vocês já viram isso aqui umas 750 mil vezes, porque é aquela definição do Kotler, talvez o professor Newton já tenha passado, talvez no primeiro ano vocês tenham visto comigo em alguma aula, ou coisa do tipo, tá? Quando a gente pensa no marketing, para associar todo esse assunto do marketing verde, dessa preocupação de sustentabilidade, nós temos a criação, a exploração aí daquilo que o cliente acha como importante, que ele julga como importante. Então a empresa ela analisa, ela cria e entrega valor para satisfazer a necessidade de um determinado mercado, que a gente chama de nicho, certo? E aí isso gera lucro para ela. O marketing ele vai identificar as necessidades e desejos que não foram realizados, e aí, em cima disso, ele trabalha aí, né, potencializando um produto ou criando um produto para poder satisfazer aquela necessidade. Só que, assim como nós temos o marketing voltado aí a esse viés,
do mercado, de criar desejos aos consumidores, nós também temos o marketing verde. Que o marketing verde são ações que envolvem também a comercialização de produtos e serviços, se atenta aí às necessidades e os desejos humanos, porém não causa ou o impacto ao meio ambiente é mínimo, é pouquíssimo esse impacto ambiental. E eu vou dar um exemplo de Santos. Eu descobri lá, não sei se alguém já viu, existe a feirinha do Livres. Existe uma organização do pessoal, que é o Livres, e eles produzem coisas com baixíssimo impacto, porque é aqui da Baixada, o pessoal que planta. Não sei se sabem, São Vicente tem a área rural. Ah, professor, como assim? É o agro? Sim, eles são pequenos produtores, eles vendem na feira, tal. Existe. Praia Grande, nós temos áreas lá que são mais lá para trás, mas como a gente tem área de preservação, geralmente se tiver, são pequenas propriedades, tá? Não sei se até os indígenas que a gente tem aqui na cidade, se eles acabam plantando, mas Mongaguá tem, Itanhaém tem e tal. E esse baixo impacto, aí no caso do Livres, às vezes pode ser de um produtor pequeno, familiar, comunitário, que ele não vai causar impacto com pesticida, com coisas do tipo, e aí começa a ação do marketing verde, porque eu exploro aqueles clientes que estão, exploro entre aspas, né? Aqueles clientes que estão preocupados com isso, preocupados com o futuro que nós teremos, tá? O marketing verde, ele vai se preocupar, ó, com embalagens, então ele vai se preocupar com uma embalagem mais sustentável, ou ao invés de usar o plástico, que é aí um item, volta, o plástico que é um item derivado do petróleo, que pode degradar, o cara ele usa o papel na embalagem, ele reformula, leva lá, você leva a sua sacola sustentável. Lembra que já teve uma fase aí, uma febre talvez, de que os mercados não queriam dar sacola e as pessoas iam é, levar diversos ecobags. Elas tinham que comprar ou elas tinham que levar de casa as ecobags. Aí as pessoas levavam ecobag, blá blá blá. Tá. Isso hoje diminuiu bastante, né? Mas ainda assim tem mercados que vendem. É você repensar nas embalagens e como é que você vai fazer para o transporte de produto. Outra coisa, ocorreram mudanças no sistema de produção e publicidade, porque o marketing verde está atrelado a isso. Então, empresas que faziam anúncios em mídia impressa ou que produziam material impresso passaram a não fazer, ou houve uma redução drástica. Eu estou orientando um TCC que até entra um pouco com isso. Ao invés deles realizarem a impressão de cartilhas para os colaboradores, eles só fizeram um QR Code. Então, o QR Code pode ser colado ali, tipo impresso em papel ou colado adesivo. A pessoa que quer acessar as informações, ela vai lá com o QR Code, seleciona e pronto. Restaurantes, por causa da pandemia, também passaram a adotar isso, mas por causa da pandemia, não pelo viés ecológico, né? Para a pessoa não ficar pegando o cardápio lá tal, mas eu acredito que até isso, depois da pandemia, pode ser uma coisa que fique e as empresas também usem como um viés de marketing verde, porque é caro fazer cardápio. Por exemplo, do Starbucks, que já tem um tempo que eles não estão usando, gente, aquele cardápio, cada cardápio ali deve custar aí uns R$ 30 ou mais, do jeito que é feito. Um cardápio simples, vai, que o cara faz um frente e verso assim, compridinho, para ele fazer uns 5, 6, ele vai gastar aí pelo menos uns R$ 50, um pouco menos. E aí, se ele mudar o preço, ou vai ficar aquela coisa ridícula costurada, um Frankenstein, que ele bota uma etiquetinha ali e escreve a caneta, ou tem que fazer um adesivo para colar por cima, então é mais dinheiro. Então, o digital, ele realmente ele acaba mudando, tá?
E o processo de produção também. A questão, por exemplo, de montadora de veículo, a tendência de se usar veículos elétricos é uma preocupação. Outra coisa, no Brasil, agora esse mês, não sei se chegaram a ver, desembarcou, digamos assim, uma marca de carros americana. Acho que é Kel o nome, gente, agora não me recordo. Mas depois, olha lá. O que essa marca americana veio trazer de diferente? Os veículos usarão somente etanol. Provavelmente lá eles já usam. Claro que eles têm que adaptar, porque os Estados Unidos ele usa muito derivado do milho, então o etanol deles é do milho e o nosso etanol é da cana. Então eles farão a produção voltada aí para esse nicho de mercado. Interessante, porque aqui a gente ainda é muito dependente da matriz do combustível. E aí, essa questão ambiental e do não uso de fontes que não são renováveis já conta também, certo? E aí entra até aqui, né? Ó, as pessoas utilizarem recursos limitados para satisfazerem limitados para satisfazerem desejos ilimitados, que é o que acontece. Você cria lá, o mercado oferta um carro para você, fala que o carro tem X, Y, Z características, desperta o desejo, aí o mercado, em menos de um ano, já lança um outro veículo. Hoje, se você for olhar, já estão vendendo os veículos 2022, e aí o mercado lança o veículo 2022, e é algo sem fim. Então, essa forma do consumo, questão do consumo mais limpa, é interessante se pensar, até porque consumidores estão preocupados e interessados em pagar mais por isso. Tá? As pessoas é, estão atentas e aí elas pagariam mais por isso para poder minimizar o impacto do meio ambiente. Tá? Até pensando, ó, esse tipo de consumidor nós consideramos como o consumidor verde. Os consumidores verdes, eles manifestam a preocupação com o meio ambiente, adotam aí o comportamento em cima disso. Então, é aquele cara que ele não vai usar mais sacola plástica. Eu conheço pessoas que não usam mais sacola plástica. Ele não vai usar porque ele sabe que vem ali do petróleo, ou ele usa coisa biodegradável, feita de outro material. A pessoa, até o seu modo de vestir, ela usa camiseta feita de garrafa PET. Já viram isso, né? Que eles fazem lá na composição, aí usa garrafa PET. Ela acaba usando. Ou seja, o cara ele passa a aplicar aqueles R's do reduzir, reutilizar, reciclar. Ele passa a dar um novo olhar para os itens que compõem ali o dia a dia dele. Isso é uma coisa que fora do Brasil, provavelmente aí, né, falar, claro que a gente já tem, mas eles já se preocupavam, já pensavam com essas questões. Prova disso até em filmes, não sei se já viram. Os outros países lá, a pessoa que vai jogar o lixo, ela só joga o lixo orgânico, ela não coloca o lixo reciclável, porque aquilo ali pode gerar receita para ela e ela tem que dar a destinação no local certo. Muitas vezes paga multa se não faz. Países aí que eles pagam um valor bom para que a pessoa ela pegue todo esse material que pode ser reinserido e ela faça a venda num local adequado, não tipo um ferro velho clandestino que o cara compra desde garrafa PET a registro de água da Sabesp que roubam aí do cavalete da sua casa. Não. Local certinho, adequado, tal. Porque essa preocupação envolve também a questão financeira. Então, países desenvolvidos, eles já, digamos assim, estão mais atentos a isso. Até a questão de mobilidade, as cidades pensam, tipo, usar bicicleta ao invés do transporte de carro individual, por exemplo. Ou usar o transporte público. Ou você vai de um ponto lá de bicicleta e dali você pega
e vai de carro. A Holanda mesmo usa muito aí o transporte pela bicicleta. Essas ações, igual o Itaú, por exemplo, de bike compartilhada, Bike Itaú, em Santos tem lá da Unimed. Já chegaram a ver isso ou não? Ninguém? Já viram? Não, Nunca viu? Você nunca eu foi em não vou mais ir pra lá. Santos? E nem em Não, eu sou de Santos? vontade. É falar no Rio de Já Janeiro. fui, já. Mudou sempre. Porque tem, quer ver? Eu vou botar uma foto aqui. Bate. Pera aí, mulher. Ó, bike e tal. Você baixa o aplicativo, né? E aí você pega a bike e anda. Sei lá, acho que são 60 minutos, depende aí do coisa, 50 minutos, mas você economiza, por exemplo, economiza a questão ambiental, de você pegar um Uber, de você pegar o seu carro, pegar sua bicicleta, ou desculpa, sua moto, que aí você pega a bicicleta. Lá em São Paulo, às vezes que eu tô ali na região da Paulista tal, eu acabo vendo o local que eu tipo, tenho que chegar. E se lá tem estação, eu pego a bike e vou de bike. Para evitar de usar o carro, até por conta do trânsito, para estacionar, que é muita loucura. No Rio de Janeiro, também, gente, eu saio do aeroporto, tem um aeroporto que é o Santos Dumont, que é praticamente no mar. Se o avião ali ele erra, ali ele pluf, cai dentro do mar, da água. E dali para ir para outro local, dificilmente eu pego o transporte de aplicativo ou alugo o carro, porque eles ficam tudo ali na porta para alugar carro, pessoal. Eu acabo usando, porque são opções e essas alternativas acabam ajudando isso em outros países, claro. Já é colocado até por conta, né, das ações do marketing verde, que as empresas se atentam e aí essas preocupações por essas questões ambientais onde, né, a gente precisa olhar para o futuro, pensar, por exemplo, eu sou uma empresa que dentro das minhas ações eu não tenho nada que deixe explícito ou que demonstre a minha preocupação com o meio ambiente. E agora? Será que eu vou conseguir, por exemplo, concorrer no mercado internacional? Pensa que hoje os mercados são globais, né? Não esqueçam disso. A gente tem mercados globais e aí uma empresa que concorre, por exemplo, o cara produz um componente. Ele não está nem se importando, mas começa o mercado interno a ficar mais difícil, ou até mesmo por conta de concorrência com a China, ele precisa mudar é, alguma coisa da ação que ele está fazendo, até para que ele possa ter um diferencial. E aí, se ele tem um diferencial atrelado à questão do meio ambiente, até em mercados internacionais ele pode expandir aí a sua área de atuação, né, a sua área de atendimento. Isso é ligado aí à falta de até mesmo incentivo de governo pode fazer com que nós tenhamos daqui a pouco tempo o esgotamento do planeta. E não é aquele esgotamento relacionado assim, tem muita gente no país, no mundo. Não, né? Porque eles criam, né, teorias que a pessoa toma vacina e ela vai morrer, vai matar metade da população mundial, coisa do tipo. Não, isso não existe. O que ocorre é o mau uso e a distribuição desse recurso. Eu estava vendo de manhã, gente, os pais estão vendendo por 17 mil reais, eu acho. Eu acho que era reais, não era dólar, não. Os filhos no Afeganistão para conseguir comprar alimentação e se manter. Então a família tem lá 5 filhos, aí vende para poder se casar. Vendeu a menina de 6 anos para um cara de 20 e poucos anos para ele se casar com ela. E aí a gente começa a ver que, tipo, não só a questão ambiental, mas a questão social, tá bem complicado no mundo inteiro. Então, essas ações, as empresas que estão atentas com essas coisas, elas começam aí a ter um diferencial, porque é preocupante, né? A situação.
Uma pergunta para você, Lívia, que não falou nada hoje. Com tantas marcas aí que a gente tem no mercado e tantas opções, qual seria aí a influência do marketing verde na decisão de comprar? O que você acha, dona Lívia? Aí ela fala, ah, professor, estou fazendo almoço, não posso falar. Cadê ela? Professor, Oi, Lívia, posso bom perguntar dia. de novo que eu não cortou para Claro, mim? com Você perguntou tantas de quantas marcas no marcas? mercado e Ah, com tantas opções, sim. qual seria a influência do marketing verde na decisão de comprar? Eu acho que essa influência seria do que o senhor estava falando anteriormente, que acho que é uma coisa mais do ambiente, por exemplo. Se uma marca que eu consumo é, por exemplo, de shampoo, ela não tem esse pensamento do marketing verde, por exemplo, de testar em animais, ela já tem na minha cabeça não tem um benefício para mim consumir. Então acho que isso pode influenciar talvez os valores da marca usando o marketing verde. Muito Entendeu? bem. Sim, Ah, então tá bom. muito obrigado. Ó, isso que De ela nada. falou da influência e da preocupação do consumidor na decisão de comprar. Então, eu tenho várias marcas, eu tenho várias opções de produtos, às vezes da própria marca, e aí às vezes o consumidor ele nem se importa, tipo, ele olha lá, ah, tá aqui que o produto ele não agride o meio ambiente. Ah, e daí? Mas muitos já estão se atentando também a isso. Muitas pessoas estão de olho no que as empresas estão fazendo, principalmente aquelas empresas que falam que estão fazendo ações e na verdade não a fazem, né? E aí gera é, um pé atrás, podemos dizer, por parte dos consumidores, porque o consumidor ele está de olho e aí começa tipo aquela ideia que ela teve de fazer uma publicidade, uma campanha verde sustentável, começa a ir contra ela porque ela não está seguindo aquilo que ela se comprometeu. Uma outra forma também, né, claro, além daquilo que o cliente está acompanhando, são os selos ou as certificações que são criadas. Essas certificações ajudam demais as empresas a conseguirem aí é, a ganhar mercado. Tipo, o mercado que eu falei globalizado. Se você quer competir, você precisa de certificação. Existem várias certificações. Tem certificação internacional, certificação daquele país, certificação da União Europeia, que ela coloca suas regras próprias, tá? Tudo isso porque acaba contando. Então, em cima da certificação ou do selo verde, nós temos a publicidade verde, a empresa certificada. Ah, um adendo aqui. Essa certificação, em muitos casos, ela é paga, tá? Então, você tem uma empresa de referência, né? Não é assim, a Nádia abre lá, a Nádia Certificações, qualquer um que pagar, ela libera lá o certificado de selo verde. Não. Tem empresas que são empresas já com trajetória no mercado, que o mercado aceita e que emitem certificados que realmente são aceitos, tá? Porque senão, né, qualquer pessoa ia lá, abrir um negócio de certificar. Ah, Letícia, eu vou te cobrar R$ 200.000, eu vou certificar você como uma empresa verde. Você pode usar nas suas campanhas, pode colocar na sua empresa e eu atesto aqui que a sua empresa é verde. Tá, mas qual é a idoneidade ou a garantia que eu vou atestar que a empresa Letícia é verde? Então, existem certificações específicas, tá? Aí nós temos é, o cuidado, por exemplo, a mensagem que é passada, né, do cuidado com o meio ambiente e a produção limpa, isso é usado. O mercado global, que eu já falei, e aí com as suas regras sustentáveis, tá? Que o Brasil já sofreu com isso esse mês que passou. E a certificação ISO, ela é uma das mais conhecidas. Não sei, no plano de curso de marketing, eu acho que não tem nenhuma aula que aborde sobre ISO.
O ISO é o International Standard Organizator, que são é a Organização Internacional de Padronização. O ISO ele padroniza, por exemplo, processos de produção, processos de atendimento. Existe uma ISO só para a área de atendimento de call center, se vocês não sabem. Eu só não me recordo se é a 16.000 ou a 18.000, mas existe uma lá que é só para isso. Existe a ISO 14.000 que está aí, que obviamente vocês já devem ter deduzido, né, que é voltada à parte do meio ambiente e às práticas ambientais das empresas. Então, essas certificações, elas ajudam a realmente no mercado o posicionamento das empresas. Ah, professor, então quer dizer que se eu for trabalhar numa empresa, eu trabalho na área do marketing, e a minha empresa tem essa certificação, eu posso usar isso a favor? Sim, porque o selo verde, ele conta, e conta muito. O selo verde é extremamente importante porque dá esse diferencial. Contudo, né, até a Lívia já tinha dado spoiler, a desconfiança em empresas que não cumprem o que promete faz com que às vezes aquela ideia fique só no papel ou só na campanha e não na verdade. Diversas empresas sofrem aí com manifestações, com repúdio de artistas nas redes sociais ou coisa do tipo, porque às vezes ela fala que faz uma coisa e cumpre só parcialmente ou não cumpre. Quando ocorrem danos, ela oculta e não age com transparência. E é uma empresa que às vezes tem histórico de problemas, mas que aquilo que eu falei, ela paga lá para dizer que ela é verde, ela paga a imprensa. Em Santos, o Santos ou Cubatão, gente, eu não lembro aí, não tem muito tempo. Uma das empresas portuárias estava movimentando lá uma carga e essa carga ela acabou vazando e contaminando a área, contaminando o solo. Resultado, a mídia não falou nada. Ela só falou assim que ocorreu um acidente. Mas depois as fotos que o pessoal tirou, a própria CETESB e tal, mostrava que era grave. E aí, quando acabava o jornal, eu dava intervalo, quem que aparecia? A própria empresa que era a que estava ali, digamos, na reportagem, mas não aparecia o nome, eles não falavam. Percebam, muitas vezes a mídia ela não fala o nome. A mídia, às vezes, ela às vezes fala, a empresa do Porto teve problema, ou algo do tipo. Quando a empresa não paga, às vezes não tem uma relação boa com aquele canal, ela acaba citando. Mas nesse caso não citou e foi algo que contaminou o rio que desaguava lá e tinha relação com o mangue e toda a vida do estuário que chama, né? Que tem lá os caranguejos e tal, porque é muito importante para o ecossistema aqui da região. Então, isso também acaba pegando, tá? Essa ocultação, porque se nós estamos falando de marketing verde, sustentabilidade, ocorreu algo, eu preciso dar embasamento ali, dar transparência para que as pessoas vejam que eu estou preocupado e foi algo pontual, não era algo que eu estava escondendo o que estava acontecendo. A própria rede do palhaço de fast food de hambúrguer, não sei se eu já comentei, mas em Santos descobriram que eles estavam jogando todo o óleo usado durante o dia e à noite para fritar suas batatas, sei lá mais o que eles usavam óleo, sendo descartado no bueiro. E aí descobriram, multaram em 50.000 e tomaram lá um processo com um TAC, lá, um termo de ajuste de conduta, tiveram que se reorganizar porque se fizessem de novo, corria o risco de fechar. Então, você pensar, né, no impacto que a empresa está fazendo é algo maior. Eu até peguei aqui, ó, essa análise aqui, essa pesquisa. Quem quiser depois, pode falar que eu mando para vocês. Eu tenho um material aqui, que é um artigo da Universidade Federal do Paraná, que, coincidentemente, a pessoa que fez, ela fez uma análise do marketing verde em cima de um supermercado aqui de Praia Grande. E vocês conhecem, é perto da casa da Little Ellen. É o mercado aqui da cidade, tá? E eles fizeram uma análise,
está aí aparecendo em pesquisa, a moça, na verdade, fez, né, ela é uma pesquisadora, analisando o marketing verde e alguns pontos aí que influenciavam na decisão. Então, o que ela analisou? O primeiro ponto, o preço. Os consumidores possuem maior preocupação com o preço? Na pesquisa dela, talvez vocês também possam corroborar, mas a maioria das pessoas sinalizaram que sim, o preço é um fator considerável na hora de adquirir os produtos. Foram quase 50%, e o item ecológico, ele veio ali com 20% aproximadamente. Então, apesar de não representar tipo, algo muito grande, mas já começa a ter esse nicho de mercado importante a se atentar, né? Quando eu falo se atentar, é tipo, peraí, eu podia estar ganhando 20%, né, do mercado, ou do market share, vocês já sabem o que significa. Gente, eu já termino com essa última parte, tá? Para vocês irem pro ramo. Do market share, e eu não estou ganhando. Por quê? Porque eu não estou focando ações voltadas aí à parte ambiental. Ela também analisou se os consumidores sabem aí quais são os produtos sustentáveis que têm disponíveis no mercado, ou que estão disponíveis, e aí as pessoas disseram que sim, na maior parte, que eram 65%, mas quase aí 30, 20 e poucos por cento colocaram que não sabiam identificar. Isso também passa até daquele negócio da embalagem que eu falei, de eu dar uma ênfase nas ações de marketing, na divulgação, tá? O viés relacionado aí ao quanto que a sustentabilidade agregaria valor ou itens aí ecologicamente, os consumidores também sinalizaram que sim, ficou aí 36% para 41%, mais ou menos aí que pagariam a mais e que não pagariam. Então, isso até naquilo que eu falei dos 20% que esqueceriam o preço para poder focar em questão ecológica, aqui nessa já aumenta um pouco mais aí a participação, e a gente vê que é possível. Praia Grande eu não me recordo de ter isso. Talvez vocês que moram perto onde tem as feirinhas, tipo Feirinha do Boqueirão, da Guilhermina, eu acho que lá também não tem, mas tem cidades que existem feirinhas de itens ecológicos, produção familiar, itens sustentáveis, tipo essa que eu comentei do Livres aí quase agora. São Paulo tem bastante, na Paulista. Eu lembro que eu comprei uma vez um chocolate belga, era tipo uma Nutella assim, mas era vegano e era produzido por pessoas da cidade de São Paulo que tinham lá uma cooperativa entre eles, tal, e aí o impacto era baixíssimo, que a própria embalagem que eu comprei, se eu levasse lá de novo, eles abatiam no preço da outra compra e eles reutilizavam aquilo para continuar fabricando. Então, até isso também é pensado, né? Então agrega valor. E as ações, se eles acompanhavam aí as ações desses produtos ecológicos no mercado, tal. E aí nesse ponto eles passaram o fator preço na porcentagem. A maioria, 40 e poucos por cento, colocaram que acompanham, porque se a empresa agride o meio ambiente, hoje em dia a gente recebe pelo WhatsApp, vê aí no Facebook, Instagram, na televisão, informações de uma empresa lá, tipo, tá fazendo teste em animal. A empresa desmatou uma área para fazer a fábrica, não teve compensação, não pensou aí no impacto, ou então está poluindo. Tudo isso acaba sendo também critério de escolha do consumidor. Bom, até o momento, ó, fui falando com vocês da introdução sobre as práticas de marketing verde, a questão dos conceitos aí, a preocupação internacional com as ações, que levou aí ao novo conceito de consumidor verde. Esse consumidor verde também está preocupado, e aí até nessa pesquisa aqui na cidade de Praia Grande demonstrou isso, né? O impacto que as empresas fazem e a importância das certificações para você ganhar mercado e ter aí
uma maior participação no market share. Para depois do almoço, vai sair a atividade para que vocês possam fazer. Se quiser, eu posso até antecipar o horário, porque às vezes tem gente que trabalha à tarde, eu não sei se vai conseguir acessar, para não vencer e ficar sem fazer. Tipo você, Melissa, que já se foi, mas tudo bem. Depois avisa para ela, a Letícia, que ela deve ser do seu grupo, sobre isso, tá? Porque aí, se quiser, eu antecipo agora, e aí eu já deixo para sair, e aí vocês fazem na volta, tá bom? Perguntas, dúvidas ou não?